Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a adoção do Cian. A gente já falou bastante, mas vamos falar mais agora. Fernando, você já disse que... você já falou um pouco também sobre os segmentos. Agora vamos falar mais especificamente. Diz pra gente assim, esse segmento, quais são os que adotam mais, que estão adotando mais as soluções de Cian atualmente? Como acho que o mercado financeiro, ele é um case mais óbvio, né? Porque por causa do risco, né? Do nível de risco que você tem quando você acessa uma aplicação. Tamanho então, do esse mercado. é o tamanho do mercado. E evoluiu muito, né? De 10 anos para cá. Você tem as corretoras, agora antes era só banco, agora tem as instituições de pagamento. Fintech. Então, acho que esse é um case claro. O seguro, a seguradora, que o Sérgio bem colocou, essa questão de fusão, aquisição, tudo isso gera um ambiente que é propício para você usar soluções de Cian para melhorar essa experiência do usuário e aglutinar essa colcha de retalho que se formou. Mas aproveitando então para mencionar algo que eu não mencionei anteriormente, acho que o mercado corporativo, né? A gente pensa Cian, e de fato, Cian, o C é de consumidor final. Mas a gente tem também um nicho que é o B2B, né? Que é o acesso do terceiro, né, a uma plataforma. O Sérgio deu o exemplo, acho que é o exemplo mais clássico, que é o corretor de seguro, né? Que ele não é o consumidor final, mas ele também não trabalha na seguradora. Ele tem que ter um nível de acesso, né? Você tem vários casos também, outros casos dentro do mundo corporativo. TI, às vezes, que é terceirizado. Então, você tem pessoas terceirizadas que têm que ter um acesso de um nível alto numa infraestrutura crítica, muitas vezes. Essa gestão de acesso, ela é crítica, porque ela não é um funcionário da empresa que foi registrado ali pelo RH, você tem toda a informação dele. E ele também não é um consumidor final. Ou seja, que as ferramentas de B2C tradicionais também não resolvem. É alguém que está ali no meio e que está tendo cada vez mais uma atenção específica de Cian. Aí a nomenclatura muda um pouco, né? Em geral a gente chama de IAM B2B. Eu ia falar Bian. Bian. Quem sabe a gente não criou um... Eu ia falar Bian, Business. Business IAM, pode ter. E que precisa de ferramentas específicas. A Thales tem uma solução específica para IAM B2B, porque o que a gente vê muito no mercado, as empresas usando a solução B2C, né, a solução de Cian, faz um puxadinho para fazer a gestão desses terceiros. Ou a gestão de workforce. Dá um acessinho a mais para ele. Dá um acesso a mais, tenta ali criar uns parâmetros, mas não é o ideal, porque esse mundo, vamos dizer, o acesso corporativo de terceiro, ele é um assunto que tem que ser tratado em si. Né? Então, aproveitando a tua pergunta, já que a gente já tinha falado dos cases de B2C, para estender um pouquinho para esse do B2B. Acho que é um assunto que a gente vê que está crescendo. Né? Dou um exemplo aqui só de uma empresa que procurou a gente porque ela tinha um terceiro que tinha acesso ao sistema dela, né? Uma empresa de terceiro, mas ela não fazia uma gestão manual de quem tinha acesso. E o funcionário do terceiro foi demitido e continuou tendo acesso ao sistema. Né? Ele foi demitido do terceiro, você não tem esse controle, né? Então, assim, isso está começando a ser um problema que o mercado está entendendo que tem que ter uma gestão específica. Na verdade, sempre foi um problema. Agora que está caindo a ficha, né? Né, Suzana? Então, agora todas as últimas invasões que a gente vê são relacionadas ao terceiro. Ou então eles estão colocando a culpa no terceiro, né? Mas enfim. Não, mas é um problema, assim. Não, é um problema grave. É um problema grave. Bom, pegando o gancho do que a Suzana estava falando, que muitas vezes, né, não é o terceirizado que faz o problema, mas a gente está assistindo muito isso. A gente vai falar agora de um assunto que você gosta muito, de divulgar. Né? De divulgar, que são os incidentes que acontecem em empresas de serviços essenciais. Então, pegando um gancho, porque você fez um artigo recentemente falando sobre o caso da Índia, que lá na Índia, né, que aconteceu de ser um terceiro que... Empresa de utilities, de forma geral. Então, a pergunta é o seguinte, as empresas ainda não tiveram essa consciência de controle de acesso, Sérgio? Como é que você vê isso? Não, vamos lá. Vou dividir em duas partes, né? A primeira, vou tentar não ficar tão mal na foto, porque na verdade a gente tenta divulgar todos esses casos, porque a gente trabalha muito com alguns clientes e considera que é muito importante uma conscientização de defender os acessos ao sistema de uma corporação, ao mesmo acessos publicados a serviços, a gente falou aqui bancários, etc. O banco no final também não deixa de ser, em outro cenário,
mas não deixa de ser uma infraestrutura crítica também. A gente não pode parar um Sim, sistema claro. bancário. Então, a gente explora muito esses cenários dos ataques de ransomware, ataques de diversas formas. E aqui a gente tem um ponto muito interessante, que eu não exploro tanto quando eu falo dessas situações com utilities, com healthcare, com aerolíneas, enfim, governos. São coisas que refletem diretamente na sociedade. Isso é uma preocupação da Thales. No final de contas, quando você ouve falar em Thales, qual é a nossa grande preocupação? Construir um futuro em que a gente pode confiar. As grandes empresas de serviços críticos, quando você entra num avião, quando você está esperando um assunto relativo à soberania, com questões militares, quando você está usando um telefone celular, quando você está usando uma transação bancária, existe algum serviço Thales por trás desses serviços críticos. E o importante é que essas empresas, os consumidores confiam nessas empresas e essas empresas confiam na Thales para que tudo isso funcione sem nenhum tipo de disrupção. Então, o serviço à sociedade é uma preocupação do grupo. Então, quando a gente fala desse tipo de ataques e vem para esse cenário, a gente tem duas situações. Às vezes, para realizar um ataque, um atacante ele vai entrar por um serviço de interação digital, por um serviço de e-commerce, por um portal web de um laboratório, por um portal web de uma companhia aérea ou de uma seguradora. Todos os casos que a gente está explorando aqui com o Fernando, que tem a ver com o CIAM. Então, a porta de entrada dele muitas vezes é por ali, ou uma das coisas que a gente tem visto recentemente com alguma frequência e preocupante, também via call center. E a gente tem vários casos aqui que vocês conhecem, que a gente consegue mitigar bem ataques em call center. Mas se ele tem uma porta de entrada, e existe uma porta de entrada através do que o CIAM poderia controlar, ele de alguma forma entra dentro desses sistemas, começa a navegar ali dentro e chega nos sistemas internos, que é onde a gente também fala muito da parte de gestão de acesso corporativo. Então todo esse cenário misturado, ele traz uma brecha que precisa ser cuidada. E a gente começa a enxergar, foi parte do que a gente conversou muito no IAM Tech Day, entre todos os atores que estavam lá presentes, os painéis, entrevistas. Existe uma conscientização muito forte em relação a cuidar dos acessos. E aqui a gente está falando tanto de workforce quanto de CIAM. Público externo acessando sistemas, publicados ou não, portal web. Público interno acessando sistemas internos. E um dos exemplos, terceiros tem sido, a gente tem visto na mídia que ataques através de terceiros é uma preocupação extremamente relevante. Muito. E aqui a gente tem dois pontos. Eu separo a parte de terceiros, né? O Fernando fez uma explicação incrível. A gente tem o CIAM e tem gente que do CIAM, alguns fabricantes, fazem algum tipo de ajuste para tentar adaptar a customização para atender um B2B, um cenário de alguns tipos de terceiros, como a gente estava falando de agente, broker, tem N outros cenários que a gente pode explicar mais para frente. E tem o outro lado que a gente protegeu os sistemas internos, a gestão de acesso corporativo. E aqui a gente tem uma linha de até onde você pode atender terceiros. Por exemplo, vocês sabem, a gente já fez alguns cases sobre o assunto, que um call center de terceiros atendendo uma companhia, essa mesma companhia pode atender. Normalmente essa divisão, essa linha divisória invisível, está no diretório ativo. Quer dizer, vamos tirar o techniquez, apesar da nossa audiência entender isso, mas se eu tenho aqueles usuários do call center, terceiro, provedor, etc., uma franquia de uma carrier, de uma operadora de telecomunicações, das franquias que fazem venda, até o momento que eu tenho aqueles usuários acessando meus sistemas, meio extranet, ou não, mas acessando meus sistemas, eles estão controlados por mim num tipo de base de dados, qualquer tipo de diretório ativo, outro tipo de situação onde eu controlo aquele usuário, eventualmente isso pode ser tratado como uma gestão de acesso corporativo, que a gente já falou aqui milhões de vezes. Mas a partir do momento que isso não é possível, eu não tenho acesso a essa base de dados, o controle, eu recebo qualquer tipo de e-mail, você cadastra, quando você está fazendo um serviço lá num site, você quer comprar alguma coisa, você bota qualquer e-mail. Quando a gente migra para esse momento, e muitas vezes a franquia que faz uma venda de um determinado serviço da franqueadora, o broker que trabalha com a seguradora, normalmente ele coloca qualquer e-mail, o e-mail dele da companhia. Então, nesse momento, entra o que o CIAM B2B consegue atender de forma bastante relevante. Então, aqui é um momento de transição, de como a gente vem do workforce
para um CIAM B2B. Do consumer, a gente já está acostumado. O consumidor, o pessoal faz muita customização para tentar atender esse cenário, né? Que normalmente a gente faz através de delegação. Esse é um assunto que a gente vai ver ali na frente para explicar um pouco melhor. E o Fernando tem bastante know-how disso. Então, esse é o caminho. Então, vamos só sintetizar o que você falou. Você está falando que o CIAM consegue proteger a empresa quando o funcionário utiliza um e-mail corporativo. Funcionários externos, utilizando qualquer tipo de e-mail, vão ser protegidos pelo CIAM. Funcionários externos que estão com e-mail corporativo ou com e-mail da própria companhia, mas que a organização controle algum tipo de base de dados, ou eles estão no diretor ativo, por exemplo, um call center de terceiros, no AD um call center de terceiros, eu tenho o e-mail desse pessoal. É. Eu controlo, eu consigo Consegue atender com a gestão de controlar. acesso corporativo. Todo o resto eu vou conseguir atender com o CIAM. E o resto é gigantesco. E as empresas começam a se dar conta desse cenário. E é um cenário que a gente tem visto que eventualmente poderia ou não solucionar algum desses casos que a gente tem visto de invasão de terceiros, ataques através de terceiros em diferentes tipos de segmentos. É legal isso. Quer dizer que com o AD você consegue controlar uma parte e a outra parte que não está dentro do AD você Porque consegue controlar via CIAM. Exatamente. O AD eu integro com o SafeNet Trusted Access, que E vocês pronto. conhecem, a nossa audiência também. É. Mas tudo que não está ali, Você o vai pelo mundo, os CIAM. 100 mil clientes, os milhões de clientes de qualquer corporação que interagem digitalmente, o CIAM vai cuidar. Não somente o cliente, mas as companhias, os terceiros que têm que interagir com aquela companhia porque existe uma cadeia de distribuição, uma cadeia de atendimento ao cliente. De um workflow, né, de processinho. De Tá terceiros, não só de bem. consumidor final. bem montadinho.